Bem, sou Caio Magri, diretor-presidente do Ethos, aqui num espaço de mais uma atividade da Conferência Ethos. E eu queria trazer para esse diálogo um convidado muito especial, que faz parte da nossa história, da nossa organização, mas hoje cada vez mais faz parte da história da ação responsável das empresas, que é o Fábio Alperovitch. O Fábio é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tem curso de extensão em Berkeley, na Califórnia, em Harvard Kennedy School também. Ele iniciou a carreira na Procter & Gamble, mas rapidamente, porque eu acho que não faz bastante tempo já, fundou a Fama Investimentos em 93, onde é responsável pela gestão a Fama é responsável pela gestão de um fundo de ações de empresas brasileiras focadas em companhias que assumem, né, um papel e um protagonismo da responsabilidade social, e hoje aderentes a boas práticas ASG, né? Eu queria lembrar que a Fama Investimentos é certificada B Corp, portanto, ela tem no seu DNA, na sua estrutura, no seu estatuto, no seu funcionamento, um compromisso em gerar impactos positivos. Está no terceiro setor também, o Fábio está em todos os lugares, e nesse terceiro setor tem coisas muito interessantes, como participar do conselho da WWF, o Instituto Fama, né? Vocês criaram um braço, digamos assim, uma estrutura de investimento social privado, inclusive para diferenciar essas questões que são importantes. Está no conselho do GRI, estamos juntos nesse conselho consultivo do GRI, do Capitalismo Consciente e do Museu Judaico. E também ele é membro do grupo de trabalho TNFD, que está trabalhando com uma agenda dos impactos ambientais e tem companhias muito interessantes, como a diretora executiva da nossa Conferência da Biodiversidade, né? E eu acho que isso tudo é bastante importante. Eu queria começar, primeiro, agradecendo a sua presença, Fábio. Bem-vindo. E queria começar te perguntando, 93, o Ethos é 98, vocês são mais pioneiros, de alguma forma, nesse olhar para a estratégia das empresas do ponto de vista da sua responsabilidade social. Essa jornada de quase 30 anos, somada à experiência e os desafios que vocês tiveram ao longo do tempo, como é que ela se desemboca hoje, num momento onde muito se tem falado de um comportamento, de uma estratégia, de uma ação corporativa pautada nos eixos ASG? Como é que você vê esse caminho, essa trajetória e essa história que tem que ser reconhecida, que não começa hoje? Caio, primeiro, preciso agradecer pelas suas palavras, você é muito generoso, muito gentil. Não é que eu estou honrado de estar aqui, eu estou honradíssimo, eu respeito o Ethos demais. Então, poder participar de uma atividade de vocês, para mim, é assim, um orgulho, é um prazer, e o que eu puder sempre estar ao lado de vocês, estarei. Estamos muito alinhados do ponto de vista de valores. Eu acho que de 93 para cá, acho que tem uma questão que a gente precisa levar em consideração, que é muito importante, porque neste momento agora, a gente está sendo impactado por questões de sustentabilidade, ASG, pode colocar o nome que você quiser, no mainstream. Em 93 não era no mainstream, em 98 não era mainstream. Nós que gostamos desse assunto, quando a gente queria se informar sobre questões sociais, ambientais, a gente não podia recorrer aos jornais mainstream, né? E hoje é completamente diferente. E por que eu estou colocando isso? Porque para muitas pessoas esse assunto é novo. Elas não estavam sendo impactadas por esse assunto até então. E elas têm percepção de que isso seja novo. E a gente precisa desconstruir essa percepção, porque
isso, de certa forma, afasta. Muitas pessoas acham que é novo e, por ser novo, eventualmente pode ser passageiro, então não precisa dar muita bola para esse assunto. Então, eu acho que é muito importante a gente contextualizar que a sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, você pode colocar o nome que você quiser, é muito antigo, muito mais antigo que nós dois, né? Então, isso nos precede há muito. Nesse contexto, eu acho que no momento que esse assunto passa a ser um assunto mainstream, ele é alçado nas empresas para um outro lugar. Ele já existia, mas ele estava restrito a quase que um setor de compliance, ou de conformidade. Então, as empresas elas queriam se enquadrar em requisitos legais para poderem ter suas operações, mas as questões socioambientais elas não eram vistas como uma alavanca de valor e, portanto, elas não estavam na diretoria, na presidência, nos conselhos de administração. Então, num momento como esse, para este público, obviamente eu estou cometendo aqui uma generalização, esse assunto chega, mas esse assunto chega de uma maneira que precisa ser melhor debatida, porque para a grande maioria do setor corporativo e do setor financeiro brasileiro, direitos humanos e meio ambiente foram ideologizados. Então, esse debate ele não ocorreu. Ele, por mais de 20, 30 anos, ele simplesmente não ocorreu. Então, quando esse assunto agora chega com muita força, a gente tem uma certa dificuldade de discuti-lo com profundidade. Então, eu tenho visto, por um lado, com muita alegria esse tema sendo discutido de uma maneira mais ampla, por outro lado, com muita preocupação, porque esse tema tem sido discutido de maneira superficial e um pouco reducionista. Pois é, eu acho que esse é, de alguma forma, um ponto, né? Porque, recuperando esse período, essa trajetória de tempo, você tem toda a razão quando afirma que não estava no mainstream e agora está no mainstream. Mas em alguns momentos, eu acho que esses momentos a gente tem que destacar, isso assumiu um papel mais preponderante, digamos assim, em tomadas de decisão, ou pelo menos em preocupação. Seja por questões regulatórias, né? Acho que a gente teve aí momentos como, por exemplo, o Banco Central, ao decidir criar uma norma, né? Uma norma de reconhecer a necessidade de se criar áreas de análise de risco socioambiental nas instituições financeiras. Isso é um momento que tem uma clivagem, né? Tem um movimento diferente. Quando a gente também teve a possibilidade de mostrar, né? E isso o Etos participou, de mostrar e demonstrar a corresponsabilidade em cadeias produtivas de grandes empresas em impactos sociais e ambientais, de violação de direitos humanos, como trabalho escravo, trabalho infantil, ou no desmatamento de biomas, desmatamento ilegal de biomas e essas cadeias produtivas, isso foi gerando uma percepção de responsabilidade, né? Ainda não tinha galgado esses lugares que você está dizendo, mas eu acho que você lembrou que tem um caminho para isso. Nesse momento agora, você olha para as empresas que estão assumindo estratégias corporativas de fato, fazendo o seu planejamento, optando por um caminho onde haja análise e ações concretas com efetividade sobre, por exemplo, as agendas antirracistas, de diversidade, que é um campo bastante forte nesse momento, especialmente na nossa realidade. Você acha que elas têm ferramentas, estão bem dotadas para poder fazer esse avanço? Obrigado pela pergunta, Caio. Bom, eu não sou antropólogo, mas eu vou dar uma arriscada aqui na nossa um pouco da nossa cultura brasileira. A gente brasileiro e eventualmente latino, a gente é muito mais reativo do que preventivo. Isso significa que, em boa parte das situações, a gente reage mais contundentemente quando existe um problema, e não que a gente antecipa um problema para lá na frente reagir. Então, essas questões que avançaram agora ainda são muito tímidas, mas começam a avançar. Por exemplo, a que você colocou de inequidade racial, porque a gente chegou, assim, passou já de um limite intolerável
de uma situação, assim como outras, né, desigualdade social e uma série de questões, portanto, a gente vê alguma ação. Agora, em relação a esses marcos, acho que um marco importante que a gente teve, e de novo é reativo, foi a Covid. Eu acho que a Covid trouxe para as companhias uma reflexão muito relevante em relação ao papel das companhias, se é só venda de produtos ou serviços, ou se é um olhar a mais para os stakeholders. Eu preciso proteger o meu colaborador, eu preciso proteger o meu cliente, as comunidades no entorno, o meio ambiente, etc. E na sequência de que da Covid ter eclodido de uma forma mais, enfim, repentina em março de 2020, uma série de empresas começam a fazer essas reflexões. Então, acho que a reação primeira foi vou ajudar quem pode, teve várias campanhas de distribuição de cesta básica, etc. Mas passado esse momento, algo ficou, né? E falou, bom, e agora? O que acabou a minha participação para construir uma sociedade melhor, ou eu preciso, seja de forma estatutária ou comportamental, olhar para coisas que eu não olhava antes. Então, enfim, aos trancos e barrancos, né, e eventualmente nessas porradas que a gente vem tomando ao longo do tempo, as coisas vão avançando. Então, acho que a pauta antirracista, de fato, entrou definitivamente para o debate, assim como a pauta climática, que há 2 anos atrás mal se falava a respeito, e acho que, obviamente, tem muitas outras pautas que a gente precisa abraçar ainda. Você, quando a gente fala desse momento com a Covid, né, com a pandemia, e você tem toda a razão, ela fez um breque para todos nós, né? Indivíduos, família, grupos sociais, comunidades, empresas, um pouco do sentido do que estamos fazendo e o que a gente tem que fazer de fato de importante. 2 coisas me parece que aconteceram nesse processo que são muito interessantes do ponto de vista de mudar essa cultura da reação para a cultura antecipatória, né? Uma delas é que a gente trouxe a ciência de volta como um instrumento fundamental para a humanidade, né? A gente vinha num crescendo de negacionismo, né, nos últimos 4, 5 anos, de uma visão de desqualificação da ciência, especialmente na pauta ambiental, ou seja, de desqualificar os cientistas, o IPCC e tudo que a gente tinha de grandes potências, né, de grandes momentos aí. Eu acho que o governo Trump é um governo muito específico com relação a isso, mas em outros lugares também. A gente tem o governo do Brasil também na mesma pegada. E a pandemia trouxe de volta a ciência como algo fundamental para a gente restabelecer uma conexão da sociedade com a ciência. Você acredita que as empresas também, nesse momento, as organizações financeiras, as empresas, têm um olhar para essa importância, portanto, do planejamento, da organização, do estabelecimento de metas, de avaliação de impacto, né? A gente fica perguntando como é que as vacinas funcionam, como é que não funcionam. Isso tudo é avaliação concreta, né? De impacto, de experiência, Como é que você vê isso? Isso faz sentido a gente poder pensar que a sociedade brasileira pode estar acumulando uma forma de mudança cultural e ser mais antecipatória do que simplesmente reativa, ou seja, já passou a boiada, o que a gente faz? Não, vamos pensar antes. Acho que eu vou propor aqui a resposta em vários ângulos diferentes. E acho que a gente tem algumas evidências muito recentes que a gente pode ilustrar. Por exemplo, há muito pouco tempo atrás, saiu o 6º relatório do IPCC. São quase 4.000 páginas e um relatório que as pessoas que estão de certa forma ligadas ao assunto, entenderam como bombástico. Então, tem muitas informações lá dentro que são um soco no estômago para aqueles que estão, enfim, atentos a essa questão. Mas, se a gente olha do ponto de vista mais amplo, qual o espaço que esse relatório ocupou no mercado, na mídia, no mundo corporativo, pouco se falou sobre ele, né? Então, eu ainda vejo uma distância muito grande entre a ciência e a realidade das companhias. Poucos dias depois do relatório do IPCC, o Poder 360 apresentou uma pesquisa que eu achei bastante interessante.
pela segunda pesquisa, 71% dos brasileiros estão muito preocupados com mudança climática, o que, teoricamente, me deixaria feliz, né? Uma boa parcela da população. E aí, só que quando eu comparo isso com as atitudes, seja no campo individual, no coletivo ou em pessoas jurídicas, eu não vejo esse avanço todo. Então, o que de fato representa 71% das pessoas estarem extremamente preocupadas? Poxa, se elas já estão preocupadas e não mudam de atitude, para mim é preocupante. E quando a gente abre a pesquisa com um pouco mais de detalhe, tem uma estratificação em relação aos públicos que mais se preocupam e os públicos que menos se preocupam. E, especificamente, aquele público que menos se preocupa é formado por homens com ensino superior e com renda mais alta, né, superior a 10 salários mínimos. E, obviamente, e infelizmente, são exatamente essas pessoas, né, esse grupo de pessoas que controla o poder político e o poder econômico no país. Então, quando a gente precisa de atitudes, enfim, a gente precisa de uma guinada, de fato, porque a gente não tem esse tempo, e essa guinada depende dos tomadores de decisão. Quando a gente vai olhar, são eles que ainda estão muito longe desse debate. Então, essa questão, por exemplo, climática, ou da ciência, que foi exatamente a sua pergunta, ela não é uniforme entre todos os espectros da população. Os mais jovens, talvez, sejam muito mais impactados, mas para eles fazerem a diferença, vai levar alguns anos, e esses anos a gente não tem. Então, acho que a gente ainda precisa impactar mais o mundo corporativo. Sim, a gente vê mais empresas dentro dessa agenda do que a gente via há alguns anos atrás, isso é óbvio, é inequívoco, mas ainda é uma ponta do iceberg, né? A gente vê ainda muitas empresas pouco aderentes a essa causa. E mais grave, as empresas não impactam o meio ambiente de maneira uniforme. Então, aqueles setores que são setores mais críticos e que geram mais externalidades, esses ainda estão engatinhando. Então, ainda que exista alguma consciência de alguns setores em especial, aqueles que mais precisariam serem impactados, ou seja, os líderes empresariais ou as empresas mais poluentes ainda não se mexeram. Então, a gente não vê avanços na prática. Para a gente encaminhar aqui a nossa conversa, e te agradecendo já antecipadamente, a gente tem no público da Conferência Ethos uma heterogeneidade muito grande, né? Acho que tem muita gente nos ouvindo aqui, nos vendo. Algumas estão provavelmente engajadas e trabalhando em grandes empresas, outras estão estudando, estão na academia. Se você fosse fazer aqui algumas recomendações, sugestões, né? Para que essas pessoas pudessem fazer com que essa pesquisa do Poder 360 se transforme em ação, que tipo de mensagem você trazia? Eu sei que a gente tem jovens muito próximos, filhos, filhas, netos, netas, olhando para isso, e eu acho que nós temos aqui uma juventude muito, muito pulsante, que tem, em alguns momentos, se colocado de uma maneira crítica e muito crítica com relação ao modo de vida, ao modo de produção e consumo que a gente tem hoje. O que você diria? O que você recomendaria para quem está hoje nos ouvindo e está trabalhando em uma empresa grande que tem impactos significativos? Eu queria fazer uma reflexão nesse sentido e olhar para o lado puramente pragmático. Esquece por um segundo a ciência, esquece por um segundo as questões climáticas, olhar puramente pragmatismo de business, de negócios. Muito bem. Este público que você definiu como mais jovem, que é mais ligado a essas questões, etc., ainda tem um poder discricionário de consumo baixo, né? São pessoas que estão no início de suas carreiras, eventualmente nem começaram a trabalhar, moram na casa dos pais, etc. Daqui a 3, 5, 8 anos, esse será o grande público consumidor. E não só público consumidor, são eles que estarão trabalhando nas empresas. Então, as companhias que querem vender produtos precisam começar a se preocupar com seus futuros clientes. Empresas que não respeitarem as questões que são fundamentais para esses futuros clientes, provavelmente não venderão produtos, terão muita dificuldade de vender produtos. Mas não é só isso. Como que elas vão atrair talentos e reter talentos? Como que um jovem que é extremamente ligado nessas causas
vai querer trabalhar numa empresa que não se posiciona contra o desmatamento, não age contra a mudança climática? Não vai conseguir, né? Então, ainda que a gente tivesse um olhar que se é pouco responsável de não querer cuidar das próprias externalidades, olhando puramente só a questão de negócios, já valeria a pena a mudança. Agora, também vale a reflexão em relação à responsabilidade. A gente precisa entender que todas as empresas geram externalidades, muitas positivas e outras negativas. E essa externalidade ela não pode ser compreendida até o momento em que o produto da empresa saia do portão da companhia. A gente precisa entender os negócios numa cadeia, desde ali do início da produção da matéria-prima até o cliente final jogar o nosso embalagem, eventualmente, no lixo. Então, essa compreensão das empresas de uma economia que sempre foi pensada como linear para uma economia mais circular, também fará toda a diferença na redução das suas respectivas externalidades. Bom, eu queria agradecer muito ao Fábio Alperovitch, por estar aqui com a gente. O Fábio, desde 93, quando fundou a Fama, então, olha, desde 93, né, nós não estamos falando de agora, de um momento muito próximo, onde essas palavras surgiram para a gente, mas desde 93 tem buscado incentivar e trazer recursos e investimentos para empresas que têm compromisso com a responsabilidade social. Acho que essa é uma tarefa que cresce como responsabilidade para você, para todos nós, mas que a cada momento que a gente pode colher algum resultado concreto, né, de uma organização, de uma empresa parceira nossa que ampliou a inclusão e a diversidade, que teve capacidade de mitigar e reduzir impactos ambientais, especialmente os temas de emissões de gases de efeito estufa, que se coloca num espaço de diálogo e de participação e de engajamento de todos os seus públicos de forma múltipla, né, com os seus stakeholders. Isso traz para a gente, certamente, um renovar de vontade e de disposição para continuar. Então, eu queria aqui dizer para você que a gente quer continuar conversando sobre isso ao longo desse ano e trazer, talvez, alguns exemplos que você tenha do seu trabalho, que possam inspirar resultados importantes que a gente possa compartilhar. Muito obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado e vida longuíssima ao Ethos. O trabalho de vocês é maravilhoso, é inspirador, é motivador. Então, quanto eu puder, estarei aqui próximo de vocês. Obrigado.